Shalom, shalom! Seja muito bem-vindas à nossa live de um exército de transfiguradas no Senhor. Louvado seja Deus, sejam bem-vindas. Quem eu não vi ainda, nessa manhã eu já vou pedir para você, convida outras pessoas para que estejam aqui conosco. Saiba que você pode ser um canal de vida na vida de outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos vivenciar uma palavra poderosa do Senhor nessa manhã. Quem estava aqui ontem, na live de ontem, diga eu estava, né? Bote uma mãozinha assim, diga eu. Gente, a live de ontem foi um tempo tão precioso. Deus falou muito ao meu coração. Deus ministrou muito ao meu coração. E eu creio que Ele ministrou também ao teu coração. Eu queria pedir para você, né, que hoje você entre lá no YouTube. Eu vou colocar ela também no link da minha bio. Link da bio não, vou colocar no story. Para que você possa compartilhar aquela live com outras pessoas, para que outras pessoas possam entender aquilo que é mais importante, para que outras pessoas sejam ministradas pela unção do Senhor de libertação de muitos cativeiros que as pessoas estão vivenciando e a inversão dos seus próprios valores. Eu tenho estudado muito, queridos, muito. Eu estudo muito a respeito das emoções humanas, a respeito do processo cerebral, como é que nós funcionamos. O cérebro, ele ainda é uma incógnita para a ciência, mas o cérebro, ele não é uma surpresa para Deus. Ele que criou. Então, ele sabe. Então, uma gota de sabedoria de Deus vale mais do que um oceano de sabedoria humana. E, de fato, a gente estuda, né, para entender, para saber, para se envolver, para ter clareza, para trabalhar nos processos de desenvolvimento, de treinamento, para ter uma percepção aguçada. Mas, quando Deus vem, as coisas, sabe, se desatam de uma forma muito mais poderosa e preciosa. E eu faço atendimento em grupo, né, que é a mentoria. E eu faço atendimento individual. E ontem a gente teve mais uma experiência, né? E eu fico muito impactada com Deus, muito impactada mesmo. Que durante os treinamentos, tanto em grupo quanto os treinamentos individuais, as pessoas, elas vêm cheias de trauma, cheias de ferida na alma, cheias de bloqueios emocionais, cheias de dores, cheias de problemáticas, pessoas que não querem mais viver, né? Pessoas que não têm força mais para caminhar, para prosseguir, para fazer a coisa acontecer, pessoas que não têm sonhos, pessoas que não sabem o seu propósito. Então chega para mim todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. E como é poderoso você ver as mudanças e as transformações que essas pessoas vão vivenciando durante a jornada de transfiguração, né? Assim, esse nome foi Deus que me deu em oração. E realmente, ela faz muito sentido esse nome, né? A jornada de transfiguração. Porque realmente é uma jornada de transfiguração. E ontem eu encontrei uma das minhas alunas de mentoria individual. E a fala dela era outra, né? Ela tá na 3ª sessão. Mas a fala dela era outra. A forma dela se portar era outra. Eu falei, meu Deus! O que é isso, gente? Eu fico muito feliz, né? E durante ali o processo, ela recebeu uma visão de Deus, né? A respeito exatamente do lugar onde ela tinha sido bloqueada, uma visão do Senhor. E dentro dos meus treinamentos é muito comum isso acontecer. Deus dá visão para pessoas que nunca tiveram visão. Deus mostrar coisas para pessoas que nunca tiveram essa experiência. Eu falo assim, Senhor, muito obrigado, sabe? Eu fico impactada, porque tem coisas, queridos, que são coisas que nós conseguimos fazer, mas tem coisas que nós não vamos conseguir fazer. E às vezes eu paro para pensar quantas vezes
numa bifurcação literal de um treinamento, principalmente individual, porque a gente lida com um problema muito específico de cada pessoa, né? No processo em grupo, a gente lida como um todo. E eu chegar numa bifurcação literal de falar assim, Senhor, e agora? O que nós vamos fazer aqui? E o Senhor trazer algo, o Senhor trazer uma visão, o Senhor trazer uma revelação, o Senhor trazer algo ali e virar o jogo. Quando ele vem, ele vira o jogo. E é muito lindo, muito precioso, porque Deus tem dado sonhos para pessoas entrarem no processo de mentoria. Deus tem feito tráfego para mim. Eu não sei se você sabe o que é tráfego, mas a gente paga anúncio, né, para que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas e essas pessoas possam nos conhecer e viver um processo de transformação, né? E Deus, ele faz isso. Gente, para mim, eu fico impactada, porque Deus já deu sonho para pessoas. Ó, é para você procurar essa pessoa. É para você fazer isso. Então, para mim, é muito poderoso, sabe por quê? Porque eu tenho convicção que ele tá validando aquilo que o meu trabalho, ele validando o meu trabalho, dizendo, é isso que eu te chamei para fazer, é isso que eu quero que você faça, e é isso que eu tenho como plano, projeto, propósito para você. Então, continua. Então, não para. Então, não volte atrás. Por que eu tô contando tudo isso? Porque é exatamente a palavra que eu vou ler nessa manhã. Essa palavra, ela se encontra em Atos, capítulo 18, versículo 9 e 10. Atos 18, versículo 9 e 10. Já convida mais gente aí, em nome de Jesus, amém. E a palavra de Deus, ela diz assim: certa noite, o Senhor falou a Paulo. Certa noite, o Senhor falou a Paulo. Não foi um anjo, não foi alguém, não foi uma ministração. Certa noite, o Senhor falou a Paulo. E o Senhor, ele está falando com você. Deus está falando com você por meio da palavra. Deus está falando com você por meio de pessoas. Deus está falando com você por meio do testemunho interior, dizendo, chegou o seu tempo, chegou sua hora. É tempo de você se posicionar. É tempo de você tomar decisão. É tempo de você parar de dizer, eu não tenho condição, eu não consigo, eu não posso, não dá, sabe? Eu não consigo falar, eu não consigo me posicionar, eu não consigo sair dessa depressão, eu não consigo. Olha, nós estamos numa geração, queridos, uma geração perigosíssima. Porque, inclusive, muitos profissionais de saúde têm ensinado as pessoas a viverem segundo as suas emoções. Não, eu tenho uma mulher que eu comecei a acompanhar ela, porque ela falava de educação de filhos. Comecei a acompanhar e nas primeiras postagens dela eu já desacompanhei. Tá repreendido em nome de Jesus. E ela é muito famosa, inclusive entre os crentes. Lamentável, mas né? E ela fala muito de educação de filhos, essa mulher. E o filho dela bate nela, morde ela. Ela, não, ele tá expressando as emoções dele. Porque a gente precisa expressar as nossas emoções. E a gente tem que entender a expressão das emoções. Queridas, se eu fosse expressar as minhas emoções, eu já tinha virado uma serial killer. Tá? Foi expressar as minhas emoções. O dia que eu tô de TPM, que eu tô com a pá virada, se eu fizesse o que as minhas emoções, né, dizem, eu não ia ter bons resultados. Entende? Então eu não posso ser guiada pelas minhas emoções. Eu não posso ser governada pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos. Eu preciso ser conduzida, guiada, direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. Governo. Senhor, alinha aqui as minhas esferas. Espírito, alma e corpo. Queridos, a gente tem o hábito e o costume de dizer corpo, alma, espírito. Mas é contrário, é espírito, alma e corpo. Por quê? Porque a nossa visão é muito perceptível a corpo, a carne, aquilo que a gente pode pegar, aquilo que a gente pode tocar. A gente é muito perceptível a alma, que é emocional, que é os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos. Isso se tornou, tem um culto, queridos, às emoções.
O que as pessoas estão fazendo é um culto, é uma cultura que está sendo construído no século XXI em prol das emoções. Sintam as suas emoções, vivam tudo em nome da felicidade. Ah, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu sinto. Governo. Eu não posso viver segundo aquilo que eu sinto, mas segundo a palavra. Governo. E uma das coisas, queridos, que nós precisamos muito se chama autogoverno. Governar a mim mesma. Às vezes a gente tenta gerar governo sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida do esposo, da esposa, sobre as circunstâncias. A gente quer gerar governo sobre os processos, a vida, o mundo. Mas o primeiro governo que nós precisamos gerar é sobre a nossa própria vida. E um dos principais governos que nós temos que ter sobre a nossa própria vida é o nome dessa ministração hoje. Coragem para ser aquilo que Deus me chamou para ser. Forte. Coragem para ser aquilo que Deus me chamou para ser. Coragem de responder ao chamado. Coragem de viver o propósito. Coragem de me posicionar. Coragem de ser assertiva. Coragem de não ser governada pelas minhas emoções, mas ser governada pelo Espírito Santo do Senhor. Coragem de me posicionar contrário a tudo que virou certo, né? O mundo tá de cabeça para baixo. Aquilo que era errado virou certo, aquilo que era certo virou errado. E muitas vezes as pessoas não têm coragem de colocar a sua opinião. Não tem coragem de dizer isso aqui tá errado. Essa tal de educação positiva que tem aí, se você segue esse negócio, cuidado. Olha a palavra, leia a palavra. Na palavra tem. Como se educa filho. Tá aqui na palavra. Ah, não, mas a palavra precisa ser reformulada, tá retrógrada. Será? Eu olhando pra geração que tá sendo criada hoje, geração que dá tapa na cara de pai. Geração do parafuso de macarrão. Que qualquer acocho que dá quebra. Morre. A geração da automutilação. A geração do suicídio. A geração da ansiedade. Eu acredito, queridos, que essa educação não tá sendo boa, não. Tem muita coisa que tá errado. E a gente precisa se situar por essa bússola. Pela palavra de vida do Senhor. Esperança. Mas vamos pra palavra. Vamos aqui. Respira, sua mãe. Respira em nome de Jesus. Respira, respira. É porque eu falo, Senhor, eu tô indo ministrar a palavra. A gente tem um combinado. Desde o dia que eu comecei a pregar na minha vida. Combinado meu e com o Senhor é: eu posso preparar a palavra, eu posso ter estudado a palavra, eu posso ter escrito a palavra, eu posso ter feito tudo. Mas quando eu chegar lá, se o que o Senhor quiser falar, o que o Senhor quiser falar, eu tô disponível, Pai. Pode quebrar os protocolos, pode fazer como o Senhor quiser fazer. Eu estou disponível para ser aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu estou disponível para abrir a boca e o Senhor falar com quem o Senhor quiser falar. Então, às vezes, queridos, parece que eu saí do contexto total. Eu não sei se você já notou isso em todas as ministrações. Tem hora que eu saio do negócio assim, sabe por quê? Porque às vezes entrou alguém que precisa exatamente daquela palavra. Às vezes entra alguém que precisa exatamente daquela chave. Então Deus para tudo só para dar o recado para aquela pessoa. Vamos para a palavra. A palavra de Deus diz assim, Atos 18, 9 e 10. Exatamente. Jesus praticou, só que a educação positiva, lindona, eu também estudo ela, tá? O que acontece? Não é que ela é permissiva, né? Mas o que ela faz? Ela traz meias verdades. E Satanás, Karina, ele não trabalha com mentira. Ele não trabalha com engano. Ele trabalha com meias verdades. É exatamente isso que é o perigo. Meias verdades. É algo tão bom, tão bom, tão bom, né? E hoje tem pessoas que conseguiram fazer o quê? Conciliar um processo, né? E o que eu trabalho? Eu acredito em uma educação cristã. Não acredito na educação positiva, não acredito na educação, né,
do extremismo, não acredito. Eu acredito em uma educação bíblica, ponto. É nessa educação que eu acredito, tá? Estudo todos os tipos de educação, todas as formas, todos os meios, principalmente que eu escrevi um livro, eu tenho curso a respeito. Então eu precisei estudar tudo o que está sendo ministrado na vida dos pais hoje, né? Inclusive, eu fiz uma pesquisa de campo. Dei aula durante um ano inteiro, de 4 anos até 18 anos, para que eu conhecesse as crianças, para que eu conhecesse os adolescentes, para que eu conhecesse os jovens, para que eu conhecesse a cabecinha deles, para que eu entrasse dentro desse lugar. Então, além de estudar a educação, estudar os pais, eu estudei os filhos, para que eu tivesse, convicção de causa. Então a gente precisa ter cuidado, sabe por quê? Porque Satanás não trabalha com mentira. Eita, é mentira! Porque mentira você já sabe. Ó, isso aqui é mentira. Trabalha com as meias verdades, tá? Meias verdades. Então, às vezes, não pode dizer não. Não pode dizer não? Será? Eu trabalho positivamente o tempo inteiro. Você diz o que o menino precisa fazer e não o que não é pra ele fazer. Entendo isso? Entendo. Entendo com clareza, né? Filho, o menino tá batendo na irmã, você fala assim, menino, não é pra bater na irmã. Não, você fala assim, filho, você tem que cuidar da sua irmã. Faz sentido? Faz muito sentido. Poderoso? Muito poderoso. Só que tem momentos, queridos, que é inevitável você dizer, não vai, não pode. Simples. Só que, às vezes, eu arranco algo que vai fazer toda a diferença lá fora, tá bom? Então é isso. Palavra de Deus é a mais poderosa que eu creio no nome de Jesus. Ok. A palavra de Deus diz assim, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Muita gente nessa cidade. Paulo, talvez Deus está dizendo para você nessa manhã aqui. Não tenha medo, continue falando, não fique calado. Todas as vezes que a gente fala coisas que as pessoas não querem ouvir, você começa a ser apedrejado, você começa a ser desdenhado, você começa a incomodar. E Paulo, queridos, ele é um homem que ele precisou ter coragem para ser aquilo que Deus chamou ele para ser. Coragem para se posicionar de forma assertiva. Coragem para fazer a diferença. Coragem para se posicionar quando outras pessoas não estavam se posicionando. Paulo, ele vem de uma estrutura de aprendizado, de desenvolvimento. Paulo, ele foi treinado por um dos maiores mestres daquela época, chamado Gamaliel, um homem de uma sabedoria, sabe? Uma sabedoria sobrenatural. Paulo, ele era um mestre da lei, alguém que tinha estudado para provavelmente se tornar um próximo professor. O processo de Paulo de amor ao aprendizado, existem, queridos, 24 forças no ser humano. 24 forças em cada ser humano, ele tem, todos nós temos essas 24 forças. Só que algumas dessas forças são mais. A gente tem forças a mais. Forças que são mais poderosas na nossa própria vida. Por exemplo, na minha vida, uma força muito forte em mim é a criatividade. Outra força muito forte em mim é a questão social. De ajuda, de mexer com gente. Eu amo. E a gente faz esse teste das forças principais. E uma das forças principais de Paulo era o amor ao estudo. Amor ao aprendizado. Você vê que Paulo, em uma determinada carta, ele tá preso e ele fala assim, ó, traga os pergaminhos, traga os livros. Quem é que tá preso numa masmorra, em um negócio fedorento lá, e vai pensar em ler, em livro? Vai pensar em sair, vai pensar em ver como que eu vou sair desse lugar.
E naquela época, querido, o pergaminho não era uma coisa que todo mundo tinha. Se hoje tem pessoas que não têm coragem de investir R$ 30 num livro, 40, 50, imagina naquela época para você ter um pergaminho seu. E Paulo também era um escritor, tanto que ele é responsável por, basicamente, uma grande parte do Novo Testamento inteiro foi escrito por Paulo. E é interessante que Paulo precisou de coragem para ser aquilo que Deus chamou ele para ser. Paulo precisou de coragem para falar aquilo que ninguém tinha coragem de falar. Paulo precisou de coragem para se posicionar de uma forma que ninguém tinha coragem para se posicionar. Sabe por quê? Porque Paulo, quando ele disse sim para Jesus, o povo que estava junto com ele, que era os religiosos, disseram, ele agora se tornou nosso inimigo. A gente não quer ele mais aqui não. Ele agora faz parte da seita. Ele agora faz parte do caminho. Então a gente não quer Paulo, tá? Só que aí, presta atenção, só que aí, Paulo foi pro lado da igreja de Jesus, pra seita do caminho, que era conhecido como os cristãos, que eram pequenos cristos, que se parecia com Jesus, o Cristo. Só que lá na seita do caminho, lá com os cristãos, também ninguém queria Paulo lá. Por quê? Com medo. Rapaz, esse homem converteu nada. Esse homem está enganando para poder entrar onde nós estamos. Então Paulo deixa de ser aceito pelo seu povo e Paulo não é aceito pelos cristãos. Paulo deixa de ser aceito pelos religiosos, que ele era um cara muito bem visto, muito bem quisto, muito importante, muito. E ele também não é aceito pela nova família de Deus que ele deveria ser inserido. Deveria ter recebido um abraço, um aconchego e dito, seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo a essa família mega poderosa do Senhor. Ok. E para tudo isso, queridos, Paulo precisou, sabe de quê? De coragem para ser aquilo que Deus chamou ele para ser. Ele precisou de coragem para passar pelo abandono das pessoas que ele passou a vida inteira junto com elas. E ele também teve coragem para poder não ser recepcionado pela nova família. Ou seja, para viver o chamado, o projeto e o propósito de Deus. A primeira decisão de Paulo foi, infelizmente, naquele momento caminhar sozinho. Paulo, ele diz depois, na palavra, que ele se encontra de fato com a igreja 13 anos depois da sua conversão. 13 anos depois que ele já estava pregando o evangelho, ministrando o evangelho para os gentios, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. 13 anos depois, Paulo, ele se encontra com a igreja. Então, ele passa, queridos, por um processo de rejeição. Quem aqui, nessa live, já viveu um processo de rejeição? Quem aqui nessa live já passou por vergonha? Quem aqui nessa live já viveu abandono? Quem aqui nessa live já foi desprezado? Quem aqui nessa live já foi considerado enganador, mentiroso? Ó, essa pessoa fez isso, sendo que você não tinha feito. Quem aqui foi acusado injustamente? Queridos, Paulo, ele foi vivendo esses inúmeros bloqueios. Ele foi vivendo essas inúmeras dores. Ele foi vivendo esses inúmeros processos de dor, de angústia, de aflição. Ele foi vivendo toda uma percepção de que ele não era bem-vindo. Mas o que aconteceu com Paulo? Ele precisou ter coragem para viver aquilo que Deus chamou ele para viver. E é interessante porque ontem, eu não sei se foi Deus ou se foi o Facebook. Eu não sei se foi Deus ou se foi o Facebook. Deus ontem, né? Ou foi o Facebook, vamos dizer assim. Vou botar na conta de Deus. O Facebook, ele
Quando você entra nele, não vai aparecer a postagem de outras pessoas, né? E aí o Facebook me mostrou lá um lugar onde eu fiz parte há muitos anos atrás. Tem 11 anos que eu me desvinculei desse ambiente. Graças a Deus por isso. E esse ambiente foi bênção na minha vida. Foi maldição em alguns pontos, foi. Mas foi bênção também em muitas áreas da minha vida. Me ensinou muitas coisas. E eu sou grata também pelo tempo que eu vivenciei naquele ambiente. Muitos aprendizados, muitas pessoas boas, incríveis, que eu conheço, que estão ainda naquele lugar, né? E ontem o Facebook me mostrou algumas pessoas lá nesse lugar, fazendo a mesma coisa que eu fazia, né? E era um evento que tava tendo. E todo mundo uniformizadozinho, todo mundo bonitinho, todo mundo organizadinho, tava tudo lá. Os robozinhos de Jesus. São todo mundo de Jesus. Todos os robozinhos, gracinha. Pronto. E quando Deus me mostrou aquilo, passou um filme na minha cabeça. Passou um filme. Passou um filme. Aquilo mexeu muito comigo. Porque eu precisei ter coragem. Coragem para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Quando eu tava saindo desse lugar, Deus me deu uma visão. Eu lembro muito porque eu anoto todas as visões que Deus me dá. Deus me deu uma visão que o dia que eu nasci, tinha uma plantação. Caiu uma chuva de sementes. O dia que eu nasci, caiu uma chuva de sementes. E aí o Senhor me mostrava na visão meu nascimento e aquela chuva de sementes. E era uma floresta, uma grande floresta. E nessa floresta ela começava a crescer, desenvolver. E chegava um determinado ponto que eu precisava frutificar. Toda aquela floresta que tinha nascido era um grande pomar. Eram árvores frutíferas. O Senhor me mostrou na visão. E ele dizia, esse ambiente onde você está, ele não vai permitir que você frutifique. Eu quero que você saia. E foi quando eu tomei a decisão e eu fui pedindo ao Senhor confirmação. E Deus foi dando uma visão após a outra. Deus foi dando uma visão após a outra, inclusive de pessoas que faziam parte desse sistema. Deus foi dando visão, falar assim, olha, seu lugar não é aqui. Deus manda te dizer que seu lugar não é aqui. Deus manda te dizer que é assim, assim, assim. Pode ir. E eu lembro que quando eu saí desse ambiente, eu fui totalmente rejeitada por todas as pessoas que eu vivi ali. Eu convivi mais de uma década naquele lugar. Eu construí, até então eu achava amizades naquele lugar. Eu construí relacionamentos naquele lugar. Eu achava que eu era importante naquele lugar. Mas não era, né? Infelizmente, ao sair daquele lugar, eu me transformei em inimiga dessas pessoas. Eu me transformei em alvo de conversa, de olha, você não pode dar nem paz do Senhor, né? Então, assim, queridos, isso é algo muito, muito doentio e muito dolorido. Porque quando você sai de um ambiente que você construiu relacionamentos, como Paulo saiu desse território, e você é esculhambado, né? Você vive rejeição, você vive abandono, você vive tudo. Queridos, nessa época, eu achei que eu ia morrer. Nessa época. De tanta dor, de tanta situação. E aí, eu saí desse ambiente e eu tentei me integrar em outro ambiente. Que era os lugares onde eu ia visitar. Mas dependendo do lugar, se você chega de brinco, as pessoas fecham a cara pra você. Dependendo do lugar, se você dá um glória a Deus mais alto, as pessoas fecham a cara pra você. Então eu precisava sair desse ambiente, eu precisava me integrar em outro ambiente. E aquilo gerou muita dor, muita rejeição, muito abandono, muitas questões internas. Muita coisa foi acontecendo. E ontem, quando eu vi esse filmezinho, daquelas pessoas lá, passando por todo aquele processo ali, eu falei, eu era pra ser uma dessas robozinhas. Eu era pra ser também uma dessas uniformizadezinhas, toda bonitinha aí, fazendo essas coisinhas, gracinha, né? Só que eu tive coragem pra ouvir Deus. Eu tive coragem pra fazer diferente. Eu tive coragem pra ser aquilo que Deus me chamou pra ser. E Deus não me chamou pra ser uma ratinha de laboratório. Deus não me chamou pra ser uma robozinha. Deus não me chamou pra agradar nem você nem ninguém. Por que eu falei da educação positiva aqui? Porque eu quis falar e provavelmente alguém precisava ouvir. Sabe por quê?
Por que eu falei? Porque talvez Deus está querendo te alertar para dizer, epa, sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente acredita naquilo que a gente quer acreditar. A gente acredita naquilo que a gente quer acreditar. Olha só. E isso é muito forte. Às vezes a gente decide que quer acreditar nisso. Uma vez eu falei para uma mãe assim, olha, você precisa corrigir seu filho. Você precisa trazer firmeza na educação dele. Porque o caminho que ele está seguindo não é um caminho bom. E ela disse assim, pastora, eu tive uma revelação, a irmã teve uma revelação que eu não era para corrigir meu filho, porque ele é órfão, ele nunca teve pai e não sei o quê. E é para mim, né? Não é para eu corrigir ele. Essa foi a palavra dela para mim. Sabe o que eu recebi de notícia? Que o menino tá fazendo assalto dentro da escola, com faca. Então, será que essa revelação era de Deus? Não, mas era aquilo que ela queria ouvir. E o que aconteceu comigo, queridos? Eu precisei ter coragem para ser alguém que tinha coragem de não fazer aquilo que o meu grupinho aqui queria e nem o meu grupinho de cá queria. Eu tive que ter coragem para ser aquilo que Deus disse que eu seria. Para fazer aquilo que Deus disse que era para eu fazer. E você acha que eu tinha coragem de vir aqui falar na internet? Não tinha, não. Eu tinha um bloqueio chamado bloqueio de necessidade de aprovação. Então, em outra época, eu ia estar aqui falando e ao mesmo tempo pensando assim, o que vão pensar de mim? Aí, se alguém aqui deixar de seguir? Eu não posso fazer nada. Mas eu preciso ter coragem de ser aquilo que Deus me chamou para ser. A palavra de Deus para você nessa manhã é: tenha coragem de romper. Tenha coragem de cumprir o chamado de Deus para sua vida. Tenha coragem de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Tenha coragem de abrir a sua boca. Tenha coragem de confrontar quem precisa ser confrontado. Tenha coragem de falar a verdade quando todo mundo está falando a mentira. Tenha coragem de dar a sua opinião, dizer, não, isso aí não tá certo, isso aí não é de Deus. Ah, todo mundo faz. Todo mundo faz. Tem nada a ver, pastora. Tem nada a ver. Tenha coragem. Coragem, queridos, para se expor. Porque quem não se expõe, não conquista. Coragem para se posicionar. Tem pessoas que estão aqui na live que não dão nem sua opinião. Sabe que tá errado. Sabe que as coisas não deveriam ser daquele jeito. Tem pessoas perto de você que estão sofrendo porque você não abre a sua boca. Tem pessoas que estão em ambientes que você está inserido. Que você poderia ser uma voz profética na vida dessa pessoa. Uma voz para mudança, uma voz para transformação. Deus não tinha chamado Paulo para o ambiente religioso. Não tinha. E Deus também não tinha chamado Paulo para a igreja. Oh, que loucura! Deus não chamou ele para ser um religioso. Não era o plano, o projeto, o plano de Deus para ele. E Deus não chamou ele para a igreja. Loucura! Provavelmente você, na sua religiosidade, você ia dizer, não é de Deus o chamado de Paulo. Deus chamou Paulo para os gentios, para aqueles que ninguém queria, para aqueles que ninguém estavam disposto a ministrar, para aqueles que estavam à beira do caminho, para aqueles que a religião e a igreja eram indiferentes. Talvez Deus te chamou para a prostituta, para o mendigo, para os órfãos, para os idosos que estão dentro do asilo e ninguém quer saber deles. Talvez Deus te chamou para lugares que ninguém quer ir. E Ele está dizendo para você hoje, tenha coragem para ser e para fazer aquilo que eu te chamei. Tenha coragem para se expor. Tenha coragem para levar a minha palavra. Tenha coragem no seu ambiente de trabalho para dizer, eu não acho graça disso. Não acho. Quantas pessoas vieram falar comigo, pastora, você viu do mendigo? Eu não tenho tempo para isso não, queridos. Eu tô trabalhando, eu tô estudando, não tem tempo para essas imundícies, não. Não tenho tempo
é engraçado? Não sei se isso é engraçado. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não consigo. Pra mim, asqueroso Não tenho. Eu tô numa grande obra. Não tenho tempo pra esse negócio, não. Não tenho tempo pra isso, não. O Senhor disse para Paulo. Talvez, queridos, Paulo não estava ouvindo de ninguém. Os religiosos disseram, você não é um dos nossos mais, tá? Você é um traidor. Você é um traidor. A igreja disse, a gente não vai receber você não, sabe por quê? Porque você é um assassino. Você já matou um monte de gente. Você já prendeu um monte de gente. A gente não quer você aqui também na igreja, não. Sai fora daqui. Rejeitado pelo seu ambiente, que ele foi criado uma vida inteira. Rejeitado por uma nova família que nem o recebeu. Depois de 13 anos, Paulo foi recebido pela igreja. Mas o Senhor disse assim, ouça o Senhor dizer para você nessa manhã, não tenha medo, continue falando, não fique calada, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou ferir você. Ninguém. Ninguém pode te fazer mal, ninguém pode te ferir. Continue falando, continue se posicionando, continue sendo ousada, continue, não pare, não pare. E ontem, quando eu vi aquela cena, eu fiz um filme na minha cabeça. Nesses últimos 11 anos, eu dei saltos, meu Deus. Eu acho que eu não sou nem a sombra do que eu fui há 11 anos atrás. Eu não sou nem a sombra. Acho que não sobrou nem a sombra do que eu já fui. Meu Deus! Se eu não sou a Sumaí do ano passado, imagina de 11 anos atrás. Não tem nada meu mais. Nada. Transformação, transformação, transformação. Só que se eu sentar com essas pessoas, elas têm a mesma conversa, os mesmos resultados, a mesma vida, a mesma história, a mesma situação. Continuam lá. A mesma casa, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual. Nada mudou. Nada. Eu poderia, por conta da minha necessidade de aprovação, ter ficado nesse lugar para agradar. Poderia. Era mais confortável. Às vezes o chamado de Deus é um chamado para voar. Só que, para quem tá no ninho, o chamado para voar é um chamado para sair da zona de conforto. E às vezes o ninho, ele é mais aconchegante. Você não tem confusão com ninguém, você não tem problema com ninguém. Você tá tranquilo aqui. Ninguém critica você. No ninho, ninguém critica você, tu acredita? No ninho, ó, mamãe traz comidinha. Tem tudo no ninho. Você não precisa sair desse lugar. Não precisa. Você tá ali confortável. Mas quando Deus diz assim, chegou a hora de voar. Chegou a hora de sair do ninho. Chegou a hora de sair da zona de conforto. Quando você começa a tentar fazer os seus primeiros voos, as pessoas riem de você. Ó, como voa desengonçado. Ó, a besteira que falou. Ó, isso não tem nada a ver. Você se torna alvo de pedrada, você se torna alvo de crítica, você se torna alvo de muitas coisas que provavelmente você não gostaria de ser. Você desagrada. E a palavra de hoje é: tenha coragem de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Durante muitos anos, eu tentei ser tudo, menos eu. Eu não queria ser eu. Eu não queria ser espontânea. Eu não queria falar alto. Eu não queria ser gesticuladora. Eu não queria ser questionadora, perguntar tudo, querer saber de tudo. Não queria. Eu queria ser aquela pessoa pacífica, tranquila, quase zen. Eu queria ser alguém que fala pausadamente, que bota a mãozinha assim e não mexe. Pausadamente.
Queria falar baixo, queria ser educada. E eu treinei durante muito tempo pra ser assim, aí eu faltava morrer. Faltava morrer e passar mal e dar um ataque do coração. Eu queria que a pessoa me dissesse assim, Sumaí, é assim, 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 tem que obedecer. E não questionar. Porque questionador é o bode. E eu queria ouvir aquilo e entrar pra dentro de mim e ficar quieta. E não questionar. Ó, é isso. Concordo. Mas não concordava. Ah, você só entra na presença de Deus se você fizer isso, 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 isso. Não. Eu já estou na presença de Deus, meu filho. Eu estou o tempo inteiro na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus quando eu tomo banho. Eu estou na presença de Deus quando eu jogo meu lixo pra fora. Eu estou na presença de Deus quando eu estou nervosa, estressada, que eu falo, menino, pelo amor de Deus, menino. Estou na presença de Deus, quer dizer, eu não saio dela. Não saio. Então eu questionava. Ah, você só pode batizar se Deus permite. Não, não é bíblico. Não tá aqui. Eu não li isso. Questionava. Entende isso? E às vezes, você não é bem-vindo porque você questiona, porque você pergunta. Isso. Eu lembro que uma vez, eu falei que o anjo tinha asa. Quase fui expulsa. Tá aqui na Bíblia, gente. O querubim. Entende? Eu não queria ser quem eu era. Eu não queria. Eu queria ser outra pessoa. Eu queria receber o que os outros falavam. Aceitar. Uau, que lindo. Eita, que coisa linda. Mas eu não conseguia. Era mais forte que eu. E o dia que eu passei pelo desbloqueio emocional, de necessidade de aprovação, Deus já vinha durante 6 anos falando comigo. Eu quero que você vá pra internet. 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 Eu quero que você faça vídeos. Eu quero que você se exponha. Eu queria fazer. Mas eu não tinha forças pra fazer. Eu queria fazer. Mas eu não tinha forças pra encarar ser quem eu realmente era. Eu não tinha forças pra saber que você ia me criticar depois e suportar a crítica. Eu não tinha força pra tirar as minhas máscaras e ser eu. Só ser eu. Eu não tinha forças e coragem para ser aquilo que Deus me chamou para ser. E eu comecei a buscar ajuda. E eu passei por um desbloqueio emocional de necessidade de aprovação. Ali o Senhor me deu uma visão de onde foi que eu fui bloqueada. Foi um menino da escola que me bloqueou. Depois eu conto essa história, como ele me bloqueou. Foi bem interessante. E eu vivi o desbloqueio emocional. E já tem, assim, 3 anos. Eu comecei lá, tenho quase 6 anos atrás, gravando uns vídeos, mas eu não conseguia que aquilo fosse contínuo. Porque eu tinha muito medo. Pra fazer uma live aqui, eu acho que eu passava mal. Suava, passava mal. E eu não tinha problema de falar pra pessoas. Eu posso falar pra milhares de pessoas, ao vivo, olhando pra ela. Sabendo o que ela tá pensando ali, tendo esse contato visual. Mas assim, isso aqui me gerava muito medo, muita angústia, muita aflição. E quando eu passei pelo desbloqueio, eu consegui viver aquilo que Deus tinha pra mim. Coragem pra viver aquilo que Deus te chamou pra viver. Coragem pra ser aquilo que Deus te chamou pra ser. Coragem. Coragem. E eu quero terminar dizendo pra você. Certa noite o Senhor falou a Paulo. Quando todos deixarem você, quero dizer que o Senhor, Ele não deixa você. Quando todos abandonarem você, o Senhor não abandona você. Quando todos rejeitarem você, eu quero dizer pra você que o Senhor não te rejeita. Ele te ama com um amor
incondicional. Ele diz: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai poder te fazer mal. Ninguém vai poder te fazer mal. Eu quero finalizar trazendo uma percepção a respeito da caverna de Platão. Eu não sei se você já leu essa história, mas a caverna de Platão fala de pessoas que viviam dentro de uma caverna e elas tinham fogo ali naquela caverna e elas mantinham aquele fogo aceso por gerações e gerações ali e elas viviam naquela caverna. Só que lá fora tinha um mundo, só que elas diziam que lá fora tinham monstros, que lá fora tinha maldade, que lá fora tinha muita coisa ruim, que lá fora era muito difícil, que todo mundo que ia lá pra fora nunca mais voltava pra caverna. Todo mundo que ia lá pra fora nunca mais voltava pra caverna. Então, durante toda a geração ali, enquanto a criança nascia, ia crescendo, ela ia ouvindo: lá fora não presta, lá fora é difícil, lá fora todo mundo que vai pra lá morre lá, porque ninguém volta pra cá. Ninguém. E lá dentro dessa caverna tem alguém que ousa sair. Só que ele não apenas ousa sair, ele ousa voltar pra contar o que ele viu. Eu me vejo exatamente nessa pessoa. Eu ousei ser aquilo, ter coragem de dizer sim para o chamado de Deus. Eu ousei ter coragem para ser eu, com minhas falhas, meus defeitos. E quando você falar mal de mim, eu vou dizer como Spurgeon: eu sou pior do que você pensa. Pronto, já resolveu o problema. Falhas, defeitos, sendo eu, falo, gesticulo. Como é bom ser eu! Como é bom ser eu! Meu Deus, como é leve ser eu, sabe? Como é difícil ser outra pessoa que eu não sou. Leveza, eu, simples. Coragem para ser eu. E quando eu saí dessa caverna da religiosidade, da rejeição, caverna do abandono, caverna de autoimagem negativa, caverna de uma visão errada de mim mesma, caverna de não amada, caverna de uma visão errada de Deus, de um Deus nervoso, ruim, que estava lá no céu só esperando para dar uma pancada na minha cabeça. Quando eu saí de todas essas cavernas, ao invés de viver a minha vida e eu falar: agora eu vou aproveitar, eu decidi voltar. Para dizer muitas pessoas que estão dentro da caverna: sai daí. Tem uma vida fora disso. Tem uma vida fora da rejeição. Tem uma vida fora do abandono. Tem uma vida fora da autoimagem negativa. Tem uma vida, tem coisa nova aqui, ó. Sai daí. Tem um sol que brilha. Tem o sol da justiça que te esquenta todos os dias. E o dia que você falha, o dia que as coisas não saem como você gostaria, o dia que você fala aquilo que não deveria falar, você diz pro sol da justiça assim, ó: perdão, Pai. Perdão porque hoje eu falhei, porque hoje eu errei. Porque hoje eu não fui tudo que eu deveria ser. Mas eu tenho melhorado, Senhor. Passa o sangue de Jesus sobre a minha vida. E ali, na hora, eu recebo perdão. E eu posso pular no colo do meu Pai. Eu posso abraçar meu Pai. Eu posso viver. Dependendo do que eu fiz, eu vou ter consequência. Porque eu tô vivendo o quê? Plantio e colheita. Eu vou ter sim. Mas o meu Pai, Ele me sustenta. Ele cuida de mim. E a caverna de Platão, se você nunca viu essa história, veja. Porque talvez você está numa caverna. Caverna da rejeição, caverna do abandono, caverna da baixa autoestima, caverna da escassez, caverna da falta, caverna da pobreza, caverna da falta de libertação, caverna das feridas da alma. Talvez você esteja em cavernas e você precisa sair desse lugar. Paulo, ele não viveu de condição. Eu não tenho condição de dizer não para o meu processo. Eles vão me matar, Jesus. Ele podia dizer isso? Podia. Podia dizer isso? Podia. Eles vão me matar, Jesus. Jesus, a igreja não me recebeu, Jesus. Ele podia dar muitas desculpas. Ele podia dizer: eu não tenho condição de quebrar o meu vínculo com a religião. Eu não tenho condição de receber tanta rejeição.
Mas ele não viveu de condição, ele viveu de decisão. Deus está te chamando hoje, nessa manhã, para que você decida. Decida. Tenha coragem de ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Tenha coragem de viver o chamado, o propósito, o plano que Deus estabeleceu para você desde a eternidade. Talvez você chegou em um ponto como eu cheguei. Era tempo de frutificar. Era tempo de dar frutos. E talvez você esteja em cavernas que não permita frutificação. Talvez você esteja em casulos, em cavernas, que o sol não nasce nesse lugar. Que você não sente o calor do sol. Que você não sente o vento. Que você não sente a brisa. Que você não tem acesso a águas purificadoras. Mas nessa manhã, Deus está te dizendo, filha, tenha coragem para viver aquilo que eu te chamei para viver. Tenha coragem de sair desse lugar. Tenha coragem de se posicionar. Tome a decisão para que você possa ser como Paulo, para que você verdadeiramente possa cumprir seu chamado aqui nessa terra. Não tenha medo. Continue falando, não fique calado. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal, no nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer. Te agradecer pela tua presença, te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer pela bondade e misericórdia do Senhor. Te agradecer porque todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. Te agradecer porque o Senhor nos chamou, nos convocou para viver o teu plano, projeto, propósito. Nos ensina, Senhor, ó Deus, a respeito de como ser esposas sábias. Nos ensina como educar os nossos filhos. Nos ensina, Pai, como cumprir o teu chamado, o teu propósito. Nos ensina, Senhor, como ser amigas. Nos ensina a como ser servas, filhas. Nos ensina, nos orienta. A tua palavra diz que nós nem sabemos como orar. E quantas vezes, Senhor, nós chegamos na tua presença e nós não temos nem palavras. Mas nós te louvamos pela presença santa do teu Espírito, que nos conduz, que nos dirige, que nos direciona. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E nessa manhã, reveste-nos, ó Pai, com uma coragem sobrenatural. Coragem, Pai, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas principalmente, coragem de ser tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Pai, que hoje as máscaras possam ser arrancadas. Senhor, que identidade seja clarificada nessa manhã. Pai, que toda máscara, todo engano, pessoas que estão indo totalmente contrário, Senhor, ao seu perfil. Pessoas que estão aqui, Pai, que são falantes, que são alegres, mas durante toda a infância ouviu cala a boca, fica quieto. Durante toda a infância ouviu você fala demais, sua voz é estridente. E hoje não tem coragem para abrir a sua boca. Não tem coragem para falar. Não tem coragem, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor já chamou desde a eternidade para que ela fizesse. Nós oramos nessa manhã, Pai, por pessoas aqui que têm um perfil tão tranquilo. Ó Deus, e que muitas vezes era cobrado. Não, você tem que falar. Não, você tem que fazer. E muitas vezes ela precisa, na singeleza do coração, na calmaria que o Senhor colocou dentro dela, se posicionar, mas diante daquilo que o Senhor já preparou para que ela se posicionasse. Nós oramos nessa manhã, nós colocamos diante do altar do Senhor cada vida aqui representada. Colocamos diante do altar do Senhor, ó Pai, pessoas que até hoje tinham medo de cumprir o teu chamado, pessoas que até hoje tinham medo de se expor, pessoas que até hoje tinham medo, ó Deus, e utilizavam o tempo inteiro máscaras, Senhor, mas que hoje pessoas saiam daqui autênticas, pessoas saiam daqui, Senhor, para viver o teu chamado, o teu propósito, para se posicionar mediante a orientação do teu Espírito, para ouvir a tua voz e ser conduzida pelo Senhor. Ó Deus, que nós possamos governar sobre as emoções, Senhor, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. E que nós possamos ser governados apenas pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém de novo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Lindonas, finalizamos a nossa live. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que Deus lindo, poderoso, mega maravilhoso, né? Deus é bom.
A misericórdia dele dura de geração em geração. Nessa manhã eu não vou chamar ninguém porque ficou tarde, tá bom? Eu preciso me alinhar para ficar mais cedo para a gente chamar alguém no final. E lembrar que as inscrições da mentoria estão abertas, tá bom? Então, em nome de Jesus, se o Senhor tem ministrado o teu coração para você fazer parte, não diga eu não tenho condição, diga eu vou fazer. É um processo de transfiguração, uma jornada muito poderosa, muito abençoadora, e eu creio que vai ser um divisor de águas na sua vida, em nome de Jesus. Aqui no Instagram não vai ficar salvo, eu vou pedir a moça para salvar e colocar lá no YouTube, tá bom? E aí vocês podem compartilhar com outras pessoas no nome de Jesus. Então, beijo com cheiro no coração de vocês. E quem aí já fez sua inscrição, quero dizer para você que dia 4 de abril a gente começa um processo de transfiguração total. Isso é um tempo muito precioso, desconstruindo para construir, desfazendo para fazer. Então que você possa verdadeiramente se alinhar ao plano, projeto e propósito do Senhor para sua vida, tá bom? Beijo no coração de vocês e até amanhã, no nome de Jesus.